Neste bloco do programa O Melhor no Nordeste, eu converso com o Dr. Marco Menelau, médico pernambucano, naturalista, homeopata, pesquisador dos florais do Nordeste e que nos apresenta psicomedicina, uma visão revolucionária do corpo humano que conecta ciência com espiritualidade, revelando a causa real das doenças. A proposta é muito interessante, doutor Marco. Bom dia. Bom dia a todos. A gente tenta fazer a conexão entre ciência com espiritualidade, entre medicina e espiritualidade. Que é muito importante isso, né? Nesse tempo de hoje, onde a medicina está muito fria, muito científica, né? E está esquecendo do lado humano. E esse livro, o senhor tem tido aí o subtítulo aqui, O Amor Paterno, a Cura do Sistema Respiratório. Doutor Marco, a gente pode fazer uma correlação entre o relacionamento humano e as doenças? A criança, ela precisa muito tanto do amor paterno quanto do amor materno. E a relação que a criança tem com o pai, se ela for uma relação harmônica, isso vai interferir na saúde do corpo dela. O corpo biológico, ele responde a isso também. Se existe conflito na relação da criança com o pai, isso pode se manifestar no sistema respiratório, causando doenças. A mente e o corpo são uma coisa só. É aquilo que os antigos falavam, mens sana in corpore sano, né? O nosso corpo biológico, ele é apenas uma expressão externa de nossa mente e das nossas emoções. Se as nossas emoções estão harmônicas, se você está em paz, se você está feliz, o seu corpo biológico vai responder a isso, com saúde. Se você tem conflitos emocionais, se você tem problemas psíquicos que estão lá no inconsciente, né? Você tem traumas, você tem distúrbios emocionais, você está envolvido pela raiva, pelo medo, pelo ódio, por sentimentos negativos, isso vai ter uma repercussão sobre o corpo biológico, provocando doenças. É o que nós chamamos de somatização. E no caso específico da criança, como ela está muito ligada aos pais, esse relacionamento da criança com os pais é muito delicado. E já na primeira infância, você observa que, como os pais são um pouco ausentes, né, mais do que as mães, é mais fácil você encontrar um pai desnaturado do que uma mãe desnaturada, né? Então, a criança sente a falta do pai. Ou o pai é ausente, ou o pai é muito autoritário. E ele prende, ele sufoca a criança. Isso aí termina tendo repercussões sobre o sistema respiratório dela. O nosso sistema respiratório está relacionado com o nosso relacionamento com o pai. E né? Quando a mãe é que é autoritária ou ausente? A mãe, ela vai estar cumprindo uma função paterna aí. Né? Ela vai estar sendo o pai distorcido na história. Porque às vezes a mãe está sozinha mesmo. O pai não estava, já lá no começo da gestação, o pai já abandonou a criança. E a mãe tem que se virar, ela tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Né? E aí quando acontece isso, a mãe muitas vezes ela é autoritária porque também ela já herdou do pai dela. As relações familiares, elas começam lá nos ancestrais da gente, muito desequilibradas, e a gente vai repetindo isso se a gente não se trabalhar, não se cuidar. Doutor Marco, eu vou começar então pelo começo, que eu acho que me empolguei aqui demais já, e lhe fiz uma pergunta que eu gostaria de primeiro que o senhor explicasse o que é a psicomedicina. Isso. A psicomedicina, o nome, ele já diz tudo. A gente está juntando, está conectando a psicologia com a ciência médica. Porque nunca deveria ter sido desconectado, porque o ser humano, ele é um todo, corpo, mente. E não pode haver separação. A medicina alopata, a medicina tradicional, ela separa o corpo da mente. A gente vai para o médico e o médico não está levando muito em consideração o nosso estado emocional em relação às doenças. E nós advogamos que por trás de todos os sintomas e por trás de todas as doenças existem conflitos emocionais. Que se eles forem solucionados, no mínimo a gente vai estar ajudando a melhorar o paciente. Quer dizer então que a pessoa que vive bem, ela é de bem com a vida, ela é bem resolvida emocionalmente, ela adoece menos? Muito menos, isso já é comprovado cientificamente. Os americanos e os ingleses, que gostam muito de fazer pesquisa, já pesquisaram isso. Com grupos de pessoas, inclusive mais de 10 anos, houve uma sequência de 10 até 20 anos com aquele grupo de pessoas, e eles perceberam que as pessoas que são mais felizes, as pessoas que são mais alegres, as pessoas que curtem mais a vida, elas têm muito menos diabetes, pressão alta, morrem muito menos de infarto. A relação entre doença e o emocional desequilibrado, ela é uma coisa gritante. O senhor falou aí dos Estados Unidos, da Inglaterra. No Brasil, a gente tem esse pensamento ganhando corpo também, cada vez? Como é que entre os seus colegas são observados esses temas? Eu acho que sim. Ainda existe muita resistência, Haldner, porque Albert Einstein, ele dizia que é mais fácil você quebrar
o núcleo do átomo do que você quebrar o preconceito. A medicina alopata, ela tem muito preconceito com as terapias ditas não convencionais, que são as complementares, como o reiki, os florais, a homeopatia, a fitoterapia. E a gente está lutando para... Nem lutando, a gente está querendo juntar esforços. A gente não quer lutar contra a alopatia, a gente é a favor da alopatia também. O que a gente quer é juntar esforços para que a gente possa, junto, tanto homeopatia com alopatia, com florais, todo mundo junto fazer o melhor para o paciente. Eu lembro recentemente agora as informações que eu vi e li sobre o Sistema Único de Saúde aceitando e credenciando cada vez mais medicamentos que são homeopáticos. Isso já é um avanço. Mas é preciso que a gente vença esse preconceito. Você vê, eu fiz o meu curso de medicina e não estudei a fitoterapia, que é a medicina das plantas. Isso não foi estudado no curso, o que é um absurdo. A gente sabe comprovadamente que as plantas curam as pessoas. Existem plantas altamente curativas e na faculdade de medicina a gente não estuda isso. Então é o preconceito dos médicos cientistas, que são muito cartesianos, e que eles acham que a medicina é somente remédio químico e que as outras terapias elas não funcionam para nada. Quais são as doenças mais significativas, pontuais, que o senhor pode nos colocar agora como que são de fácil tratamento dentro da homeopatia? Eu acredito que quando você trata um paciente com homeopatia, você está melhorando a saúde dele como um todo. Você vai ser mais preventivo do que curativo. E eu acho que pode-se muito bem juntar a homeopatia com a alopatia. Se você dá um medicamento químico para um paciente e você está tratando ao mesmo tempo ele com homeopatia, os resultados vão ser muito melhores. É isso que a gente está advogando, é juntar esforços. É parar de lutar contra, parar de ter preconceito. Porque eu vejo muitos homeopatas que também têm preconceito com a alopatia. Muitos naturalistas que não querem nada com a medicina alopata. Isso também não é legal. Porque existe um momento crônico em que o doente está sentindo algo de uma forma muito intensa. Isso. E que, pelo que leigamente conheço, na homeopatia o tratamento é mais lento e ele vai ter atingir seu objetivo, mas talvez com um pouco mais de demora do que o remédio alopático, que seria imediatamente ele tem o seu efeito. Os medicamentos alopáticos são muito bons para as emergências, salvam a vida das pessoas. Você vê, por exemplo, uma asma grave em que o paciente está numa situação de um cansaço muito grande, é preciso que você use realmente um corticoide, é preciso que você atue ali com força para poder você tirar o paciente daquele quadro. Porque a situação é crônica. Agora, não só aquilo. Não só fazer isso aí. É preciso que você trate a causa, porque a alopatia trata muito somente a consequência, né? Só é mais como um paliativo, vai contra o sintoma. E a gente compreende que o ser humano é um ser integral. E a gente precisa tratar ele como um todo, tratar o seu lado emocional, o seu lado mental, né? E o seu lado espiritual também. Doutor Marcos, e os florais que o senhor tem pesquisado já há mais de uma década? Os florais, eles são feitos, pode-se dizer que eles são bebidas de alto nível, eles não são medicamentos, né? Eles são bebidas de alto nível preparadas com a imersão das flores das plantas em uma água mineral pura. É como se fosse uma infusão das flores das plantas que é exposta ao sol por um certo tempo, de 4 a 6 horas, e aquilo vai ser energizado com a luz solar e vai formar um preparado que vai ser bebido e vai ajudar a equilibrar você, harmonizar as suas emoções. Os florais, eles atuam com um impacto muito grande sobre o emocional das pessoas. Quando surgiram os florais? Quem os descobriu? Existem relatos já muito antigos, por exemplo, que os aborígenes da Austrália usavam os florais. Tem histórias de que os essênios, que foi aquele povo que existiu na época de Cristo, eles usavam os florais. Mas no mundo atual, nos nossos tempos modernos, o Dr. Edward Bach, que foi um inglês, ele foi o pioneiro, pode-se dizer, na redescoberta dos florais. Em 1920, alguma coisa. Ele faleceu em 1936 e ele deixou um sistema floral completo de 38 essências, que até hoje são vendidas no mundo todo. São os chamados florais de Bach. E, além dos florais de Bach, existem vários sistemas florais no mundo todo. Inclusive os florais do Nordeste, que foram pesquisados por mim, com as flores lá de Gravatá, do sertão aqui de Pernambuco. Quer dizer, toda flor tem uma essência que pode ser captada e absorvida pelo organismo. Isso. As flores, elas contêm uma energia curativa muito forte. Quando a gente faz um floral, a gente usa apenas a flor. A gente não usa a raiz da planta, nem a folha da planta, nem o caule. É só a flor. E a flor concentra muita energia da planta. Energia de cura, para poder assim, sanar nossos males, né? Deus colocou as plantas para curar tudo que você imaginar.
Na fitoterapia, você encontra remédio para tudo, porque Deus colocou na natureza esses remédios. E quais são as doenças que os florais que o senhor pesquisa têm tido maior sucesso no atendimento? Olha, nós tivemos, eu posso dar um depoimento próprio meu, que talvez, né, seja um pouco suspeito, mas foi uma realidade. Eu me beneficiei com a minha própria pesquisa, porque eu me curei de asma com isso. Que teria surgido, aí pelo que o senhor já nos falou aqui da psicomedicina, teria surgido numa relação difícil com o pai? É por conta de uma questão de um pai autoritário e aí está ligado também à formação que eu tive durante a ditadura militar, né? Existia toda aquela repressão, toda aquela coisa, né? Porque a asma está ligado a isso, a você se sentir sufocado. Eu consegui me curar de asma com os florais, né? E já tive muito bons resultados com muitas outras pessoas. Não quer dizer que todo mundo vai se curar. Isso foi um caso meu específico, em que eu usei bastante tempo, usei praticamente 1 ano tomando os florais e até hoje nunca mais tive a crise, graças a Deus. É uma plantinha pequenininha, chamada buquê de noiva, uma plantinha azul, que dá uma florzinha azul, que ela nasce nos terrenos baldios ali de Gravatá, ninguém dá nada por ela. Mas é uma planta de uma força curativa fantástica. Né? E nós já, inclusive, isso vai ser no futuro uma tese, eu quero fazer disso uma tese de mestrado, né? Sobre essa planta aí. Para a gente comprovar cientificamente, porque a gente tem uma evidência por um resultado prático, mas a gente quer comprovar cientificamente isso aí também. Excelente. O senhor tem dado cursos, tem tido uma agenda bastante concorrida, inclusive para o lançamento do livro, e esse é o início de um projeto que vamos ter outros volumes de psicomedicina. A psicomedicina, ela quer tentar fazer justamente encontrar esse simbolismo que existe em cada doença. Então você vai compreender quais seriam as emoções que estão por trás das doenças do sistema respiratório, do sistema digestivo, do sistema endócrino, do sistema imunológico. E aí cada volume desse ele vai seguir a sequência dos sistemas do corpo. A gente vai estudar o corpo humano inteiro até o 12º volume. Aí no primeiro volume é o sistema respiratório, que está ligado ao pai. E o sistema digestivo está ligado à mãe. Doutor Marco, e quem vai receitar então o floral a um paciente? Onde é que o médico tem conhecimentos? E como utilizá-lo e empregá-lo no tratamento? Olha, veja, os florais eles não são considerados medicamentos, no termo farmacológico, né? Porque eles não têm eles não são químicos, eles atuam através de vibração, de energia, é física quântica, né? Então, eles são o resultado das vibrações harmônicas da natureza, ele não tem efeito colateral. Inclusive pela Anvisa, o floral ele é liberado para ser passado por qualquer pessoa, para o autocuidado, você mesmo pode receitar o floral para você. Você pode ler o livro e ver o que está mais próximo de você, que está mais se identificando com você. Então, os terapeutas passam floral. Agora, alguns conselhos têm uma dificuldade em aceitar que o profissional passe floral. O conselho de enfermagem, inclusive, liberou para o enfermeiro passar floral. Né? Mas eu sei que o Conselho de Psicologia tem alguns problemas, o de Medicina também. O que eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei no começo da questão do preconceito. As pessoas não sabem o que é. A educação cartesiana, desde a faculdade foi ensinada assim, é só desse jeito, só funciona isso. Agora eu digo para o senhor que enquanto não tendo frequentado os bancos escolares da área de medicina, o raciocínio de que a planta tem elementos que nos vão servir para a nossa harmonização, é tão racional, eu creio que todo mundo pensa nisso. Os índios sempre fizeram assim, os mais primitivos continuam utilizando assim, as civilizações mais primitivas, e que, afinal de contas, os remédios não vêm de uma base tirada da própria natureza. Isso. Então, se a própria alopatia vai buscar lá, por que eu não posso ir buscar lá também, direto na planta? E por que tem que ter tanta dificuldade, tem que ser uma coisa tão complicada? As coisas que acontecem na natureza são simples. Deus fez a vida de uma maneira muito simples. E a natureza é simples. Dr. Bach dizia isso, o médico inglês que fez os florais de Bach. Que a gente precisa retornar um pouco para essa simplicidade da natureza, né? Ora, a planta está ali, ela vai me curar. Só em você ir para um local natural, você entrar em contato com um local puro, com um local harmônico, ali em Gravatá, ali naquelas regiões que tem ali, lá na Serra Negra de Bezerros, que é um lugar belíssimo, né? Só em você ir para aquele lugar, você já se cura. Porque você está entrando em contato com as vibrações da natureza. A física quântica nos ensina isso, né? De que tudo tem vibração. E nós estamos doentes, Raul, exatamente porque a gente está afastado da natureza. E a gente precisa voltar para... Então, quando você toma o floral, você está trazendo o mundo natural para você.
está trazendo a natureza de volta para você. Doutor Marco Menelau, nós ficamos muito satisfeitos com a nossa possibilidade de conversa hoje no programa O Melhor no Nordeste. E aí fica a informação de que psicomedicina, já foi feito o lançamento dele, ele está à disposição do público nas principais livrarias da cidade. Certo. E esse livro também dá dicas sobre quais florais devem ser utilizados para esses problemas respiratórios, como asma, gripe, bronquite, sinusite. E as demais informações também podem ser consultadas no site que nós exibimos aqui durante a entrevista. Doutor Marco Menelau, muito obrigado pela sua participação conosco no programa O Melhor no Nordeste. Ok, valeu. Nós vamos a um rápido intervalo, já tem mais. Não saia daí.